Olá, amigas e amigos da Rádio Sonho. Vamos falar de emprego. Vamos falar de desemprego na terceira idade. Uma interessante pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas traz números preocupantes. 52% dos idosos hoje são os principais responsáveis pela manutenção financeira da casa. Outro dado, caiu muito aquela expectativa do trabalhador idoso de se aposentar logo, viver uma vida mais tranquila, quem sabe à beira-mar, numa rede. Esse sonho está indo embora. Vamos conferir agora detalhes desta reportagem, desta pesquisa da Confederação dos Dirigentes Lojistas, direto de Brasília. Muito bem, nós vamos até Brasília, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, para saber detalhes dessa pesquisa. Daniel Sakamoto, que é o diretor executivo da CNDL, conversa com a gente. Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Sonho, Sakamoto. Bom dia, obrigado, muito prazer. Bom, eu estou impressionado com alguns números aqui. Começo com os 52% de idosos principais responsáveis hoje pelo sustento financeiro da residência. É um número que assustou vocês também da Confederação? Sim, sem dúvida nos surpreendeu. Inclusive, esse dado ele representa um aumento de 9% em relação ao dado verificado em 2018. Ou seja, num período aí de menos de 3 anos, a gente teve um aumento considerável no número de idosos que são os principais responsáveis pelo sustento da casa. E nas análises que fizemos, é possível identificar duas principais questões que impactam isso. A primeira, sem dúvida alguma, é a questão da pandemia, crise econômica e todos esses efeitos que tem na sociedade. Vivemos desde 2020, agora em 2021, muita dificuldade no mercado de trabalho, empresários com dificuldade para manter os seus negócios, e os idosos acabam se colocando à disposição para contribuir, muitas vezes com sua aposentadoria, muitas vezes exercendo ainda uma atividade remunerada. Então, essa é uma questão. A outra questão é da longevidade das pessoas, que a gente já vê que há uma tendência de muitos anos de aumento da qualidade de vida desses idosos e campanhas e alguns processos de fazer com que o idoso se mantenha ativo. Então, muitos deles afirmam que gostam e optam por continuar trabalhando para manter a cabeça ocupada, para manter alguma motivação diária. Então, juntando esses dois fatores da longevidade e da motivação dos idosos, mais a necessidade advinda da questão da crise, esse número ele se explica, né? Mas é um número que preocupa. A gente imaginar que pessoas acima de 60 anos, 52% delas afirmam ser o principal sustento da casa, né? Além disso, 71% dos aposentados que ainda trabalham buscam uma renda complementar, é isso? Exatamente. A gente sabe que a aposentadoria no Brasil ela não é suficiente para cobrir os gastos de um idoso que muitas vezes tem o seu plano de saúde mais caro do que a própria aposentadoria, né? Então, a gente sabe que é necessário, muitas vezes, se manter no mercado de trabalho para complementar a renda. É isso que a pesquisa identificou. E ela serve a quê agora, essa pesquisa, com esses números todos que foram levantados, para o pessoal de lojas, os lojistas, Daniel? Então, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas tem por tradição realizar estudos e pesquisas sempre nas principais datas comemorativas. Esses estudos e pesquisas eles servem de insumo para os lojistas e empresários se planejarem e se programarem. Nos últimos anos, a gente tem feito outros tipos de pesquisa para analisar dados sociais e dados de consumo de uma outra maneira. Todas as pesquisas nesse sentido, elas servem de insumo para trabalhos de política pública.
a gente pega esses resultados e avalia de que maneira isso pode contribuir para a sociedade, sempre do ponto de vista do desenvolvimento econômico, da livre iniciativa, da melhoria do ambiente de negócios, mas utilizando dados como esse, a gente articula projetos de lei, decreto, algum tipo de ação comunitária, campanhas de conscientização. Um exemplo dessa pesquisa é que a gente percebeu que é necessário organizar a iniciativa privada e as entidades representativas para se conscientizar da importância e do valor que tem o idoso no mercado de trabalho. A gente sabe que para algumas funções e algumas atividades, a idade pode ser sim um empecilho, mas para muitas outras, a idade ela pode ser um diferencial positivo. Experiência e maturidade de um profissional pode ser fundamental em algumas funções que as empresas têm e que às vezes preferem um jovem por desconhecimento ou por preconceito. Então, uma pesquisa como essa nos ajuda a criar possibilidades de campanhas de conscientização do valor que o idoso tem no mercado de trabalho. Agora, Sakamoto, 46% não sabem até que idade pretendem trabalhar. Você diria que dá para ter um sinal aí que acabou aquele sonho de se aposentar, viver uma vida tranquila, se possível à beira-mar, estendido numa rede? Quer dizer, esse sonho está se diluindo com a pandemia? Não só com a pandemia, eu acho que a pandemia agravou um pouco esse problema. Essa crise nossa econômica não é exclusividade desse período da pandemia, a gente já vem com problemas desde 2012, 2013. O nosso país, ele é um país muito heterogêneo, o compartilhamento da riqueza aqui é muito desigual, então realmente, assim, para a grande maioria da população, de aposentadoria tranquilo na beira da praia, realmente ele está cada vez mais distante. Mas é preciso lembrar também que tem muito idoso que prefere continuar trabalhando para se sentir útil, para se manter ocupado. Claro. A pesquisa mostra que dos idosos que continuam exercendo uma atividade remunerada, 35% deles são autônomos e 19% deles trabalham como informais. É óbvio que a grande maioria pode estar vinculada à necessidade, mas muitos deles também é uma questão de prazer, é uma questão de realização profissional já numa idade mais madura. Muitas vezes esse idoso passou a vida inteira trabalhando numa área, mas ao se aposentar, opta por, de repente, ir, enfim, para uma área do seu maior agrado, fazer alguma atividade realmente que interesse mais. Então, há um perfil bem diversificado nesse grupo de idosos que trabalham. Só para aproveitar a oportunidade, Sakamoto, vocês têm um balanço hoje de quantas lojas quebraram nessa crise econômica agravada pela pandemia? Quantos empregos foram embora também? Olha, é muito interessante sua pergunta, porque os dados oficiais, que são aqueles nos quais a gente se baseia, mostra que em 2020 o número de empresas abertas e em funcionamento no Brasil aumentou. Isso é muito conflituoso com aquilo que a gente ouve e vê na realidade, né? Mas a gente foi a fundo olhar esses dados, o que isso significa? Significa que muitas empresas que quebraram, elas ainda não encerraram oficialmente suas atividades junto aos bancos de dados governamentais, ou seja, a empresa está quebrada, mas oficialmente ela consta como aberta. Até porque para encerrar uma empresa no Brasil é muito mais difícil que abrir. Você tem que rezar primeiro. Então, esse é um dado. A gente sabe que tem muita empresa quebrada, mas que os registros oficiais mostram que elas continuam abertas. Por outro lado, muito desemprego fez com que as pessoas tivessem a necessidade de empreender por necessidade, né? Pessoas que abriram pequenos negócios, MEIs principalmente, que é muito simples de você abrir uma microempresa individual, para poder fazer marmita, para poder fazer artesanato, para poder fazer algum tipo de renda extra durante o período de desemprego. Então, os dados oficiais mostram que o número de empresas durante a pandemia aumentou. Então, a gente tem que esperar um pouco para avaliar melhor esses dados e fazer pesquisas um pouco mais aprofundadas, porque a gente sabe que, na prática, muita empresa fechou e muito emprego realmente deixou de estar disponível. Vale ressaltar que o governo se esforçou, de alguma maneira, com alguns programas que deram suporte ao micro e pequeno empresário. Programas de financiamento, como o Pronamp, aqueles programas de flexibilização das relações trabalhistas, nas quais foi permitido você diminuir a carga horária, você dispensar por um período determinado o funcionário sem precisar
demiti-lo. Então, de alguma maneira, o governo conseguiu ouvir nossas demandas, fizemos muitas articulações junto ao Congresso Nacional, junto ao Ministério da Economia, para poder dar um tipo de suporte para o micro e pequeno empresário. Então, esses dados que a gente tem hoje de emprego e de número de empresas, eles não refletem exatamente a realidade. Por exemplo, no caso dos empregos, a gente sabe que só entra na estatística de desemprego aquelas pessoas que procuraram emprego e não encontraram. E nesse período de pandemia, muita gente está deixando de procurar emprego, tanto pela questão da segurança da sua saúde, como pelo aquele desalento, aquele desânimo de ouvir em toda hora que não tem emprego, então a pessoa nem está procurando. Então essas pessoas elas acabam não entrando na estatística do desemprego. Então a gente sabe que o número de desempregados é ainda maior do que esse que é mostrado, e o número de empresas que quebraram é maior do que isso que é contabilizado pelos dados oficiais do governo. Muito bem. Daniel Sakamoto, diretor executivo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, muito obrigado pela atenção, boa sorte, bom trabalho a vocês. Eu que agradeço e a CNDL está sempre à disposição. Um abraço.